Número 4. Lembrando, gente, que esses problemas eles devem ser resolvidos no caderno. Duas atletas estão treinando para uma maratona na pista de corrida ao redor de um parque. Olha, esse problema se assemelha com da corrida, da maratona. Uma delas completa uma volta nessa pista em 15 minutos e a outra em 18 minutos. Ou seja, uma para dar uma volta completa leva 15 minutos e a outra para dar essa mesma volta completa leva 18 minutos. Sabendo que as duas sairão do mesmo ponto de largada na mesma hora, depois de quanto tempo elas se encontrarão no ponto de largada novamente, considerando que manterão o mesmo ritmo? Então, vamos entender. São duas atletas, né, que fazem um percurso, saem ao mesmo tempo, uma vai mais rápido, a outra vai um pouquinho mais devagar. Quando é que elas vão estar passando pelo ponto de largada novamente juntas? Novamente, problema de MMC, menor múltiplo comum. E qual é o passo a passo? Primeiro, vamos calcular os múltiplos de 15. Em seguida, vamos calcular os múltiplos de 18. Então, aqui está a sequência de múltiplos de 15. Como que a gente obtém os múltiplos de 15? Começando pelo 0 e acrescentando sempre 15. Ou então, pensando na tabuada do 15. 0, 0 mais 15, 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 15, 45. 45 mais 15, 60. 60 mais 15, 75. 75 mais 15, 90. E reticências. Múltiplos de 18. O caminho é o mesmo. Só que aqui nos múltiplos de 18, eu vou começar no 0 e vou acrescentar sempre 18. Ou vou pensar na tabuada do 18, né? Que é a mesma coisa. Tabuada é sempre acrescentar o mesmo número várias vezes. Então, aqui a gente tem a sequência dos múltiplos de 18. Que é, lá no final a gente observa que o menor múltiplo comum entre 15 e 18 é 90. Ou seja, as duas irão passar novamente juntas no ponto de largada após 90 minutos. 5. De uma rodoviária partem 3 ônibus de cores diferentes, cada um para uma cidade. Azuis para o Rio de Janeiro, amarelos para Salvador e verdes para São Paulo. Os ônibus azuis saem de 6 em 6 horas, os amarelos de 4 em 4 horas e os vermelhos de 12 em 12 horas. Hoje, às 5 horas da manhã, um ônibus de cada cor partiu simultaneamente da rodoviária. A que horas os 3 partirão juntos novamente? Compreender esse problema. São 3 tipos de ônibus de cores diferentes, cada um para um destino, e aí diz a que horas que eles vão partindo, né? Os ônibus azuis partem de 6 em 6 horas, os ônibus amarelos partem de 4 em 4 horas, os ônibus verdes partem de 12 em 12 horas. O primeiro ônibus de cada cor saiu às 5 horas da rodoviária, 5 horas da manhã. Saiu um ônibus azul, um ônibus amarelo e um ônibus verde, às 5 horas da manhã. Que horas que esses 3 ônibus dessas 3 cores vão sair juntos novamente, simultaneamente? Então, vamos analisar. Esse problema é bem semelhante a alguns problemas anteriores, né? O problema do remédio do cachorro, que ele tomou a primeira dose às 8 horas, ele é semelhante a esse problema. A diferença é que lá no problema do cachorro, a gente trabalhava com 2 múltiplos, e aqui a gente trabalha com 3, né? A gente tem que pensar nos múltiplos de 6, nos múltiplos de 4, nos múltiplos de 12. Então, a gente vai descrever o conjunto de cada um desses múltiplos. Os múltiplos de 6, 0, 6, 12, 18, 24, reticências. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, reticências. Os múltiplos de 12, 0, 12, 24 e reticências.
né? Todos eles eu paro no 24, como eu estou falando de hora, né? Um dia inteiro tem 24 horas, então eu vou parar aqui no 24. Mas aí eu já consigo perceber que nos três conjuntos a gente encontra o zero, porque o zero é múltiplo de qualquer número, né, pessoal? Lembrando que qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. E aí eu circulei, destaquei que o 12 apareceu nos três conjuntos. Então, o MNC, o menor múltiplo comum entre 6, 4 e 12, é o número 12. A resposta não é o 12, porque eu tenho que lembrar que a pergunta era a seguinte: quando que esses três ônibus partirão novamente juntos? Lembrando que às 5 horas da manhã, eles já tinham saído juntos. Então, após 5 horas da manhã, vão se passar 12 horas de tempo. Após 12 horas, eles irão sair novamente juntos. Então, juntando 5 horas com 12, a gente encontra 17 horas. Esses três ônibus sairão novamente juntos às 5 horas da tarde. A questão 6 é para você, agora, após resolver vários problemas, agora você vai elaborar um problema. Então, vamos para a última questão. Vamos ao problema 7, uma questão da OBMEP. Uma turma tem 36 alunos e cada um deles tem um número de 1 a 36 na lista de chamada. Ontem, a professora chamou Lia ao quadro e mais outros 6 alunos, cujos números eram múltiplos do número de Lia. Qual foi o maior número chamado? Então, vamos entender o problema. Era uma turma de 36 alunos e a professora chamou Lia à frente na sala e com ela chamou mais 6 alunos. Então, Lia com mais 6 alunos, são 7 alunos que vieram à frente. Cada um dos alunos recebe um número da chamada. O problema é saber, todas essas 6 crianças que vieram à frente, elas tinham um número que era múltiplo do número de Lia. O problema é saber qual é o maior número chamado. O maior número chamado. Se eu pegar e somar Lia aos 6 alunos, vão dar 7 alunos. Ou seja, eu estou procurando um conjunto de múltiplos que tenham exatamente 7 números, excluindo o zero, né? Porque na lista da chamada não tem o número zero. Então, eu começo a procurar. Eu penso nos múltiplos de 2, nos múltiplos de 3, de 4 e assim por diante. Quando eu calculo os múltiplos de 2, eu preciso encontrar 7 números que sejam múltiplos de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Até o 14 eu tenho 7 múltiplos. Múltiplos de 3, a mesma coisa. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Até o 21 eu tenho 7 múltiplos. A mesma coisa com os múltiplos de 4. 4, 8, 16, 20, 24, 28, 32. Até o 32 eu encontro 7 múltiplos de 4. E aí eu vou para os múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Até o 35 eu também encontro 7 múltiplos de 5. Eu vou parar por aí, porque quando eu for calcular os múltiplos de 6, eu vou passar de 36, né? Se eu preciso ter 7 múltiplos, eu irei passar do número 36. Então, eu vou calcular os múltiplos até o 5. Como a pergunta do problema é qual é o maior número chamado, não pode ser o 2 porque o maior seria o 14. Não pode ser o 3, porque o maior seria o 21. Não pode ser o 4, porque o maior seria o 32. Então, será o número 35, que é o que mais se aproxima de 36, é o maior mais próximo. Então, a resposta desse problema é 35. E assim a gente encerra a nossa correção. Espero que vocês tenham entendido a matéria, que vocês continuem fazendo as tarefas. Abraços e fiquem com Deus.